Transformando o sofrimento em alegria. Siri Prembaba, parte 5. Consciência superior. O caminho para a ampliação da consciência, para a transformação do sofrimento em alegria, não é linear. Ele é cheio de estágios que se cruzam, convivem, é repleto de idas e vindas. O método que ensino é apenas um dos muitos mapas existentes que ajudam os buscadores a se localizarem quando se perdem pelo caminho. Há muitas referências que podem ajudar, entre elas o guru. Se o mapa for bom e o guru estiver fazendo um bom trabalho, o buscador aprenderá ao longo da jornada que as respostas também nascem dentro dele mesmo. Capítulo 20. A transição do eu inferior para o eu superior. Vamos falar sobre a metodologia que utilizo no meu trabalho, que consiste em conduzir quem estiver disposto a me ouvir a encontrar o caminho da morada sagrada. No primeiro contato, ocorre um diagnóstico que consiste em avaliar onde cada um está, até onde pode chegar e o que precisa ser feito para realizar este trânsito. Como vimos, a entidade humana em evolução consiste em um complexo de energia dotado de vários corpos, sendo os principais o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Estes corpos carregam condicionamentos, marcas criadas a partir das ações realizadas na busca da felicidade. O que sustenta e alimenta esses condicionamentos inconscientes são os sentimentos negados, originados por traumas que criaram uma concepção errônea da vida. São crenças que impulsionam as atitudes. Podemos dizer, então, que os corpos carregam um complexo de sentimentos e memórias que dão origem às crenças, conceitos e concepções que guiam o nosso comportamento. Estes complexos agem como bloqueios do fluxo de energia vital. Vamos distinguir a seguir as etapas do método que utilizo para ajudar quem me procura a desenvolver a consciência amorosa que é a cura dos condicionamentos. Etapa 1. Tornar-se o observador de si mesmo. A primeira fase do método eu chamo de ABC da espiritualidade, uma metodologia de autoconhecimento de cunho psicoespiritual desenvolvida por mim. O ABC da espiritualidade guia o buscador através da primeira etapa do processo de desenvolvimento da consciência, que diz respeito à purificação e transformação do eu inferior. O estudo dos padrões e comportamentos negativos que muitas vezes encontram-se inconscientes é o ponto de partida para a jornada espiritual autêntica. A metodologia do ABC inclui algumas ferramentas como retiros, grupos de estudo vivenciais e processos individuais que estão em permanente evolução. Essas ferramentas são aplicadas por facilitadores treinados por mim e acontecem primeiramente no centro da linguagem Sancha, ao redor do mundo. Aqui, como já vimos, a base é o Jnana Yoga e suas variações. Trata-se de um trabalho de cura que se inicia com a autoinvestigação e a autoobservação, que permite a cada um identificar os próprios condicionamentos e os conceitos mentais presentes no seu sistema. Esse trabalho possibilita a liberação dos sentimentos negados e suprimidos, o que permite a interrupção da repetição dos comportamentos negativos. A meditação durante esse primeiro estágio é um processo de autoinvestigação que chamo de meditação analítica. Independente da técnica que você utiliza para meditar, esta prática é um autoestudo e tem como objetivo fortalecer o observador. Este é o ensinamento primordial, a autoobservação, pois ela é a principal ferramenta nesse estágio de evolução da consciência. Todos os que iniciam uma busca espiritual já têm alguma prática de autoobservação, mas nem sempre são focados no que é essencial. Muitas vezes o observador se distrai com os condicionamentos e hábitos que roubam a cena e desviam a energia da vontade. Isso acontece justamente por causa do apego às repetições negativas.
Nesta fase são importantes, conforme a purificação vai se realizando, o compromisso vai se tornando natural e a própria autoobservação se torna um sentimento. Assim como a visão, a audição, o paladar, pela falta do uso, a observação é um sentido que se encontra atrofiado. Precisamos atrapalhar para acordar. Quanto mais cresce o seu poder de autoobservação, quanto mais você observa seu processo de autoconhecimento, mais nítida é a lembrança de si mesmo. Você trabalha para que o seu poder de autoobservação aumente até que se torne tão natural quanto respirar, o que significa que nenhum esforço será necessário. Este processo vai evoluindo até que acontece uma mudança completa no foco da identidade e você passa a se identificar como observador. Ao se identificar como observador, ou seja, ao se tornar o observador, você experimenta o fim de um medo quase infinito presente na alma humana. O terror do aniquilamento que existe por causa da identificação com o falso eu, com as máscaras. Estamos identificados com a escuridão. Você teme ser dissolvido pela luz de compreensão, pela luz do êxtase que vem de poder observar a si mesmo e descobrir seus padrões e condicionamentos, suas máscaras. Identificando com o falso eu, você vive em constante angústia, ansiedade, depressão, pânico, receoso de que o mundo descubra a mentira que você sustenta sobre si mesmo. Estes são alguns desdobramentos da identificação com o falso eu, do qual você não consegue abrir mão por acreditar ser a sua realidade final. Em determinado momento dessa jornada evolutiva, você percebe uma mutação na própria prática espiritual. De repente, você já não precisa mais trabalhar as mazelas da personalidade. Nessa primeira fase, há um acúmulo de entendimento e compreensão, um processo de desenvolvimento. Você toma consciência do orgulho, da luxúria, do medo e vai transformando o orgulho em humildade, a luxúria em devoção, o medo em confiança e assim por diante. Você vai se libertando dos nãos para a vida e devolvendo um grande poder de realização. O desenvolvimento continua e quando você está bem grande, se sentindo forte e inteligente, o tapete sobre seus pés é puxado e inicia-se um processo de desconstrução em que somente a verdade pode permanecer. Você abre mão de todo conhecimento emprestado, de qualquer resquício de mentira ou de identificação com a mente que ainda possa existir. Você descobre a humildade. Foi assim comigo. Tudo que falo vem da minha experiência. Neste processo de purificação foi adquirido conhecimento e informação, até o ponto em que percebi que isso de nada valia. Um dia eu deixo de ser analítica e passa a ser focada no vazio. Esta prática abre o caminho para a experiência do Samadhi, o êxtase divino que proporciona a purificação das últimas camadas de identificação com o falso eu. Nesse estágio, acontece o que chamo de atividade da consciência maior, que é a lembrança da sua verdadeira natureza. Isso não tem nada a ver com a cura das neuroses da criança ferida. A essa altura, o trabalho de cura dessas feridas já deve estar bastante avançado, se não concluído. Aí, o trabalho deixa de ser psicoespiritual para se tornar puramente espiritual. Nesta fase, o eixo principal do trabalho é a entrega voluntária ao mistério maior, a natureza divina na existência, ou, se você preferir, a Deus. As ferramentas utilizadas nesse momento são o Bhakti Yoga, devoção, e o Karma Yoga, serviço desinteressado, que possibilitam a expansão da consciência até a compreensão de que cada molécula do nosso corpo está a serviço da vontade divina. Porém, isso não acontece através de seus esforços, mas sim através da comunhão e da completa entrega ao divino. Dependendo da traição, o guru pode ter um papel relevante neste processo, porque ele ajuda para a vida. O resultado deste processo na prática se traduz em uma equinidade
perante a realidade. Se você recebeu um sim, está tudo certo. Se você recebeu um não, está tudo certo também. Se o dia está ensolarado, ótimo. Se está nublado, ótimo. Não significa que você vai agir da mesma maneira em um caso e em outro. Você se adapta, mas sem resistir. Quando o dia está ensolarado, você pode aproveitar para passear, fazer um piquenique, dar um mergulho no mar. Quando o céu está nublado, você pode se recolher, meditar e ler um pouco. Você não briga com a vida se o dia está nublado, não reclama, porque todo dia tem sua beleza e pode ser vivido da maneira bela se você está alinhado com um grande mistério. É importante entender a natureza cíclica da energia. Ela se movimenta como uma onda. Às vezes você está no ápice da curva, às vezes você está no vale. Quando puder permanecer no mesmo estado de serenidade, tanto nas subidas quanto nas descidas, você estará em estado de equanimidade, o que significa que terá encontrado aquilo que nunca morre, o eterno. A síntese é muito simples. Não se identificando com o que é transitório, você encontra o eterno. Na segunda fase, mesmo ainda se sentindo separado, mas já tendo purificado uma porção de ódio guardado do seu sistema, você direciona a energia da vontade para estabelecer conexão com o plano espiritual. Aqui sua oração é, abre aspas, que eu seja um contigo, que nossa ligação nunca seja quebrada, que eu possa ser um canal da sua luz, fecha aspas. Aos poucos a sensação de separação vai desaparecendo e não há mais necessidade de usar palavras como orar para você e Deus são um só. Para você e Deus, porque você e Deus são um só. Em vez de rezar com palavras, você passa a comungar com a natureza, com as flores, com tudo que é vivo. O sadhana, a prática espiritual do Guru, Sashababa, é um movimento em direção à entrega. Maharaj certa vez disse, abre aspas, eu cheguei a uma conclusão. Quando você se entrega 100% ao seu mestre, você se ilumina, fecha aspas. E eu cheguei à mesma conclusão. Subtítulo, um processo gradual. Um ponto que precisa ser compreendido é que as duas fases que descrevi se interpõem. Elas não são separadas, trabalhando a observação e purificando o sistema, e têm vislumbres da entrega do amor e da devoção máxima, que eu chamo de segunda fase. Depois você volta. Às vezes você está na segunda fase, entregue ao amor com certas constâncias e consciência, mas se depara com algo que desperta um resquício da sua sombra que ainda não foi devidamente integrado e tem que voltar à autoobservação, pois aquilo impede o amor de seguir o seu fluxo. Por exemplo, na segunda fase, todo o foco está na comunhão com Deus. Em outras palavras, o foco está na presença, ou seja, em estar com a consciência localizada no momento presente. Isso significa que o sofrimento está querendo pegá-lo de novo. O condicionamento estão chamando você. O passado está batendo à sua porta. Se você prestar atenção e realmente observar o fluxo de pensamentos, perceberá que existe uma trilha se repetindo. Ao identificar o conteúdo desta trilha, você poderá perceber que está ofendido porque alguém não o tratou como você esperava. Se já trabalhou o suficiente na primeira fase, você sabe por que isso está acontecendo e percebe que é apenas um resquício de um hábito. O que fazer nesse ponto? Simplesmente ignore, volta para a presença. Não dê alimento ao sofredor. Porém, se ainda não completou o seu trabalho de purificação, mas identificou a trilha se repetindo na sua mente, talvez você tenha que trabalhar um pouco mais a autoobservação e a identificação dos padrões da sua motivação. Isso significa que ainda existem pendências com o passado. Ainda existe dentro de você uma criança ferida que não perdoou os pais. A relação de causa e efeito entre os traumas do passado e as repetições do presente precisam ser entendidas, até que você não mais se identifique com o sofredor.
O sofrimento indica que você está preso no passado, e o que o prende são os laços de ódio criados pela dor do abandono, da exclusão e do desamor. Todas as portas para o sofrimento devem ser identificadas e trancadas, para que você não dê mais passagem a ele. E a passagem para o sofrimento realmente se fecha quando você pode se identificar com o observador e não mais com o jogo da mente, tendo desenvolvido o observador. E podendo manter a presença, você está pronto para o caminho da entrega, que é a antessala da iluminação. Ao se entregar por completo, inevitavelmente você se ilumina. Eu sempre digo que você se liberta do passado somente quando se harmoniza com ele, o que significa que você pode olhar para trás e verdadeiramente agradecer por tudo. Neste ponto, você está pronto para se libertar da identificação com a autoimagem e com o corpo. Você não é mais aquele que foi humilhado pelo pai ou pela mãe. Você é uma manifestação divina. Você está pronto para renunciar à personalidade e se identificar com o observador, que se entrega para a tonalidade de se render por completo. A entrega é um fenômeno que não pode ser entendida como a mente. É difícil até falar sobre ela, pois ela acontece no silêncio. Eu preciso de muita atenção para tentar transformar essa verdade em palavras, pois sei que poucos podem compreender o silêncio. Nesses momentos, uma bela metáfora ajuda. Quando você esvazia, Deus o pega como se fosse o bambu oco, no qual pousa os lábios divinos e toca a sua verdade melodiosa através de você. Essa metodologia que estou compartilhando com você tem como objetivo ajudá-lo a esvaziar e transformar-se no bambu oco de Deus. A primeira fase consiste em limpar o lixo que obstrui a mente, o que ajuda você a transitar para o coração. Quando isso acontece, não tem mais conversa. No começo, eu ia até o meu guruji, com muitas perguntas e ele respondia. Na verdade, ele respondeu apenas umas 3 perguntas. Depois disse, abre aspas, medite e encontre as respostas dentro de você. Somente quando perto desse ponto você poderá compreender. Somente chegando perto desse ponto você poderá compreender o que estou dizendo, pois a verdade é uma revelação espiritual. É uma revelação da consciência ampliada, que não pode ser acessada pelas palavras criadas pela mente. Ao se aproximar, você recebe. Se você quer se aquecer, fique perto do fogo. Se você fica longe passando frio, dizendo que o fogo não o aquece, é porque existe algum engano no seu entendimento ou alguma resistência em se aproximar do calor e da luz. Este fogo aquece qualquer um que esteja precisando se aquecer.